Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual horário você está assistindo a gente, né? Esse é o webcast Entre o Outro e Eu, Desafios da Infância Brasileira, é uma série que a gente está começando agora, mas a gente quer falar bastante sobre isso, né? Então, pensar um pouco sobre a violação dos direitos das crianças e adolescentes, a gente vai falar sobre isso, tá? Nós somos do Instituto Vida São Paulo, que tem 15 anos de atividades ininterruptas na Zona Leste, na Zona Norte, trabalhando com cultura, educação e assistência social. O Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de Violência, SPVV Acolher, está localizado na Avenida Itaberaba, 3664, e atende crianças de 0 a 17 anos e 11 meses vítimas de violência. É um serviço referenciado no CREAS, Freguesia Brasilândia, e a gente trabalha na perspectiva da intersectorialidade, né, pensando um pouco no acolhimento dessas crianças e suas famílias, em trabalhar e ressignificar a violência, também o fortalecimento da autoestima, né. A gente quer muito agradecer as parcerias que a gente foi construindo para esse momento aqui, né. Uma delas é a Casa de Cultura da Brasilândia e também o Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima de Violência, Clareio Brasilândia Freguesia, que estão aqui as meninas com a gente. Sempre esse serviço trabalha com uma equipe de referência, com assistente social, psicólogo, orientador socioeducativo, e a gente está iniciando esse processo aqui hoje e a ideia é continuar. Pipo e Fifi. Este é o Pipo. Esta é a Fifi. Eles são curiosos, mexem aqui e ali. Na hora do banho é sempre uma diversão. Veja só, sem a fraldinha, como eles são. Criança no banho também é sapeca. Tem gente com pipi e tem gente com pepeca. Essas partes especiais só vovó ajuda a lavar. Pipo e Fifi sabe que ninguém mais pode tocar. Logo vão usar penico e largar a fraldinha, e aí vestirão uma cueca ou uma calcinha. Depois do banho, Pipo e Fifi estão limpinhos. Pepeca e Pipi ficam guardadinhos. Fifo e Pipo confiam no tio Edu da creche, que também ensinou que nessas partes ninguém mexe. Pipo e Fifi mandam um beijo pro neném. E você, joga um beijo pra eles também. Meu nome é Maria Nazaré, sou psicóloga do SPVV Acolher Fórum Brasilândia. Olá, meu nome é Fernanda, estou assistente social no SPVV do Instituto Clareio Brasilândia, Freguesia do Homem. Estamos aqui com a Fernanda Piscinini Moreira, assistente social e psicóloga, trabalha como docente dos cursos de Serviço Social e Psicologia e concurso tutoria em assistência técnica em serviços vinculados às políticas de assistência social e saúde em São Paulo. Vamos dar início aqui à nossa entrevista sobre o 18 de maio. Fernanda, qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual? Bom, primeiramente, gostaria de dar um oi também a todos vocês que estão assistindo esse webcast agora. E agradecer também pelo convite de estar aqui hoje conversando de um assunto tão importante e que precisa chegar cada vez mais em outras pessoas, em outros grupos, né? Não pode ficar retido só em alguns grupos, em alguns ambientes. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e que seja uma ótima conversa aqui pra gente, né? Você repete a pergunta? Sim, claro. Qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de abuso e exploração sexual, tem gente que junta tudo no mesmo pacote, né? O abuso sexual está relacionado a uma condição de violência, né, em relação à criança ou adolescente. Pode acontecer dentro do ambiente intrafamiliar ou fora do
E, de certa forma, violência porque vai ultrapassar o limite, né, de sexualidade daquele indivíduo. E quando eu falo sexualidade, eu não estou falando de sexo propriamente dito, estou falando do limite do corpo. Então, não necessariamente precisa haver o ato sexual para acontecer o abuso sexual. Então, se existe uma condição sexualizada no ambiente, isso, por exemplo, já pode ser considerado um abuso sexual. Se existe um toque, né, com uma conotação sexual, né, aquela criança ou adolescente sem consentimento, isso já pode ser considerado um abuso sexual. Agora, a exploração sexual, ela já está dentro de um outro critério. Na exploração sexual existe uma exploração. O que seria isso? Um benefício de um outro indivíduo, né, que pode ser tanto financeiro como outro tipo de benefício em relação a algum ato que envolve, né, a sexualidade. Então, a prostituição, por exemplo, aliás, a gente não pode dizer prostituição porque antes de completar, né, a prostituição ela só é coerente após os 18 anos. Antes dos 18 anos não existe prostituição, existe exploração, né? Pelo que a gente entende que a criança ou adolescente eles não estão ainda em idade, né, preparados para essa vivência, né? E então a exploração é quando uma outra pessoa, né, tem benefícios em relação àquela relação, né, que é abusiva e que envolve em algum sentido, em alguma medida, a questão da sexualidade. A relação no abuso e exploração sexual da criança e adolescente com a educação que a mesma recebe? Quando a gente fala de educação, né, acho que a gente precisa considerar que a educação ela não está só dentro do ambiente da escola, né? A educação acontece desde os primeiros anos de vida da criança, com a família, com as pessoas com as quais ela convive, com a comunidade, né, nos lugares onde ela está. Então, a educação, inclusive, é uma responsabilidade, né, dos adultos, da sociedade. É claro que a família, o Estado e a sociedade têm responsabilidades diferentes, né? Mas quando a gente fala em educação, ela está em todos esses espaços. A relação da educação com a condição do abuso sexual, né, e dessas discussões que envolvem a violência sexual em relação à criança e adolescente, eu acho que está a partir do momento que o que a gente vai conversar com essa criança e com o adolescente, o que a gente vai discutir com eles, e no primeiro momento, inclusive, falando sobre o próprio reconhecimento do corpo e da própria sexualidade. E falar de sexualidade é falar de prazer, reconhecimento, inclusive, do cuidado. Isso começa lá nos primeiros anos de vida, né? Além disso, eu acho que tem uma questão também que atravessa, né, a dimensão da educação e envolve a sexualidade, são as questões que envolvem gênero, né? O quanto também a criança e o adolescente, desde pequenininhos, eles são orientados a ter uma vivência de gênero, como menina ou como menino, né? Então, por exemplo, se a menina está sentada de perna aberta, senta direito, menina, isso aí não é coisa de menina, isso é coisa de menino. Então, tudo isso envolve também falar, né, dessa educação para a sexualidade e dessa vivência que faz parte desse processo educativo também e que vai ter consequências lá, né, na vida adulta, mas também na vivência em outras relações, inclusive na escola, né, em outros espaços aí que a criança e o adolescente estão circulando, então nesse processo também de reconhecimento do próprio prazer, do próprio corpo. Então eu diria que o papel da educação e a importância da educação é nesse processo de diálogo, de levar informação para a criança e esse adolescente para que eles comecem a perceber, né, e não falar desses assuntos enquanto um tabu, porque falar de sexualidade na nossa sociedade é um tabu, né? Muitas pessoas têm medo de como abordar esse assunto, têm medo de falar de sexualidade, né, de uma conotação sexual, de fato. E aí, se a gente for parar para pensar o quanto que a gente tem músicas e outros tipos de expressões que estão aí falando disso, que geram o interesse das crianças e dos adolescentes, que geram a curiosidade das crianças e adolescentes, porque essa curiosidade é normal, né? Faz parte do processo de desenvolvimento também de
amadurecimento, e elas precisam ter espaço para falar disso. Quanto mais elas conseguem ser ouvidas dentro dessas dúvidas, dentro dessas curiosidades, a partir dos adultos que estão ali responsáveis por essas crianças e adolescentes, mais também elas podem entender o que é um abuso e o que não é um abuso, né? O que faz parte ali de uma relação saudável e o que pode ser considerado uma invasão ao seu próprio corpo. E quando isso acontece dentro do ambiente intrafamiliar, eu acho que ainda é mais complicado, né? Porque envolve o afeto também, as pessoas que estão ali junto com essa criança e adolescente. Então, no momento que ela é abusada e ela não sabe muito bem o que está acontecendo, ela muitas vezes se sente culpada, ela não sabe muito se aquilo ali tem a ver com ela, se é uma responsabilidade dela, se é um ato de carinho ou se de fato é um ato violento, né? Então, todas essas questões contribuem, né, na reprodução desse abuso, muitas vezes, e precisam ser faladas para que a criança e o adolescente possa também criar ferramentas de proteção nesse processo de cuidado, nesse processo da relação com o outro, tanto dentro de casa como também fora de casa. Quais os impactos você destacaria na criança ou adolescente que sofreu um abuso? E qual a melhor forma de acolher? Legal vocês falarem disso, né? Porque às vezes os pais, os profissionais que lidam com criança e adolescente ficam um pouco perdidos sem saber, né? Como eu sei se meu filho está sofreu um abuso, né? O que será que está acontecendo com ele? Então eu diria, né, partindo da questão que eu estava falando antes, né, de um diálogo sempre aberto, perceber que a criança e o adolescente que passaram por uma situação de abuso, ela vai dar um sinal, né? Um sinal no comportamento, vai trazer alguma coisa diferente. Muitas das vezes elas não vão ter condições de falar abertamente sobre isso, até porque é um processo muito difícil, né? A gente não pode deixar de reforçar aqui que o abuso é uma violência muito séria, né? Então isso traz uma mudança no comportamento, até a criança e adolescente entender também o que está acontecendo com ela, né? Ela também nem sempre vai ter condições de falar diretamente disso, dizer, olha, eu sofri um abuso. Então, ela vai trazer alguma mudança no comportamento, na forma de reagir a determinadas situações, talvez, né, vai ter receio de que as pessoas cheguem perto. É muito interessante a gente pensar que, às vezes, nos espaços onde ela circula, que ela se sente mais à vontade, pode ser os espaços que ela vai estar, inclusive, falando desse incômodo de uma forma diferente, né? Ou de um comportamento mais irritado, ou de uma forma mais chorosa, ou de uma forma mais carente, ou de uma forma mais restritiva, né? Não querendo que as pessoas se aproximem. Então, eu acho que o mais importante é a gente saber como que é essa criança e esse adolescente, e quem mais pode saber é quem está ali convivendo no cotidiano, e saber que tem alguma coisa diferente acontecendo com aquela pessoa, né? Além disso, também ficar atento ao corpo, né? Quem tem ali, quem está perto, né? E acompanha, se tem alguma marca, se tem alguma coisa, né? Diferente ali, também ficar atento a isso. Se a criança está tentando esconder o corpo, né? Tentando colocar roupas aí que, de certa forma, tampem o corpo, acho que também são indicativos aí de que alguma coisa está acontecendo. E como acolher, né? Como acolher, eu acho que também perpassa pela questão do diálogo, né? Acolher para que essa criança e esse adolescente possam se sentir seguros para falar, sem se sentirem culpados. Porque, como eu falei antes, como a criança e o adolescente ainda está nesse processo do amadurecimento, do desenvolvimento, né? Não só fisiológico,
parte disso também dentro do ambiente de segurança. Eu diria que é a melhor fórmula para a gente poder prevenir isso, né? E, de certa forma, possibilitar um ambiente mais seguro para essas crianças e adolescentes. De manhã eu acordo, vou para a escola, tiro um barato com os meus amigos, paquero os manos, as minas, conversa daqui, resenha dali e faço as lições. Claro que nem sempre como o professor quer, mas já é outro detalhe. Um dia me chamaram e falaram que eu estava atrapalhando. Até que escutei um professor comentar com o outro que eu não servia para estar ali. Chamaram a minha mãe. De primeira ela não foi. Disse que estava muito ocupada com os meus irmãos mais novos. Que se eu queria ser quem eu era, que eu me virasse sozinha. Como assim? Quem eu sou? Ameaçaram chamar o tal conselho tutelar, porque a minha mãe não estava sendo responsável. Como não? A mulher dá um duro danado, e isso eu reconheço, para não deixar faltar nada dentro de casa. Pai, nunca tive. Deve ser normal hoje em dia. Uma par de gente não tem. Então, um dia, cheguei na escola e o professor veio me dizer que ia rolar uma greve, pois a categoria precisava lutar pelos seus direitos. Dei risada, achei engraçado. Lembrei de um fato que a minha mãe me contou. Minha mãe conta que quando era jovem, os alunos fizeram uma greve, que foi chamada de ocupação nas escolas, tá ligado? Pararam tudo. Ninguém entrava, ninguém saía. Para muitos foi um sinal de glória, para outros um sinal de rebeldia, e para o sistema, que sempre nos oprime, foi um sinal de alerta. Claro que sempre tem consequências para quem está no lado mais fraco da corda, e isso não ia passar abatido. Teve até uns professores que criticaram essa fita toda, vai entender. Então, vira e mexe escuto que atrapalho, que jovem de periferia tem que se pôr no seu lugar, de quem já nasceu errado. Não é bem com essas palavras, mas é isso que eu entendo. Resolvi procurar trabalho. Vixe, escutei vários nãos. Vários aqui não dá. Vários você vai ganhar pouco e trabalhar muito. Vários olhares de que aqui não é o seu lugar. Voltei para casa um dia. Tinha ligado da escola de novo. E minha mãe, como sempre, disse que se arrependia de ter me colocado no mundo, que eu não sou gente. Na escola, dizem que eu não estou no lugar certo. Nas buscas por emprego, não tem vaga para mim. Quando será que alguém vai me dizer aonde é o meu lugar? O que eu sou se eu não sou gente? Tenho umas amigas que acham que se encontraram quem deu a luz para elas e uns amigos também. Uns passaram na faculdade, disseram que serão alguém. Outros estão vendendo no camelô. Dizem que serão alguém. Outros vendem o próprio corpo. Dizem que serão alguém. Outros seguram placas e vendem balas no farol. Dizem que serão alguém. Algumas se envolveram com outros e hoje são mães. Trabalham muito, mesmo novas, e ainda dizem que serão alguém. Vejo humanos, minas, na vida do corre. Dizem que serão alguém. Eu, por hora, sigo aqui na escola, em casa, na vida, esperando a luz para quem sabe um dia eu ser alguém. Quem? Aí depende da luz que vai se acender primeiro. E aí, gente, obrigado. Esse é uma primeira edição do nosso webcast e a gente está se somando à sociedade na campanha do Faça Bonito, que é a campanha do 18 de maio. A ideia é a gente informar, sensibilizar e chamar todo mundo em defesa da criança e do adolescente. Tá bom? Queria agradecer muito a Fernanda por estar com a gente, ao Clarê que está aqui, a Nazaré que está aqui também, a galera que produziu tudo isso. Bom, eu também gostaria muito de agradecer. Primeiro, parabenizar o grupo pela iniciativa, porque, como eu coloquei no início da minha fala, acho que é importante a gente abrir espaços e usar as ferramentas aí online, né, digitais, para a gente poder falar de um assunto importante. E agradecer a oportunidade de estar começando esse trabalho aqui com vocês, no primeiro webcast. É um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada também, gente, por essa participação. Eu acho que é um dever nosso proteger as crianças
que tenham, né? Bom, gostaria de agradecer também o convite, né? Lembrar que a luta ela não vai se restringir apenas no 18 de maio ou apenas no mês de maio, né? Que a gente possa cuidar das nossas crianças. Também acho um espaço muito importante, porque lembrar é combater, né? E muito obrigada. Obrigada aos meus colegas do SPVV Acolher, aos meus colegas também do SPVV Claré, e convidar todos para fazer parte desse marco, dessa campanha, que é para além do dia 18, que é para além de maio, como a Fernanda falou. Eu acho que pensar uma infância protegida com os seus